Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Sexta-feira, semana de pressão nas cotações, poucos respiros ao longo da semana e a sexta-feira acabou encerrando aí com leves quedas para a soja. Dá para dizer praticamente estável e as quedas foram de 0,5 a 1,5 nos principais vencimentos, exceção apenas para o março que acabou fechando com meio pontinho de alta. Pouca mudança nos preços finais, mas vale dizer que o mercado tem ainda que testar alguns níveis de preços aí. E, obviamente, a gente quer entender o que significa esse mercado e principalmente para onde que os preços podem caminhar. Para isso, a gente pede ajuda para o meu amigo Aaron Edward, consultor lá dos Estados Unidos. O Aaron está com a gente e está de olho também nos números lá dos Estados Unidos, mas está de olho também na safra aqui do Brasil. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado encerrando bem sem grandes novidades hoje nessa sexta-feira, mas foi uma semana difícil para a soja, né, Aaron? Semana muito difícil. Semana passada foi péssima e essa foi pior, né? Então, estamos já com 2 semanas de um mercado de soja muito pesado, mas, que nem você falou, pelo menos parou de cair essa semana, né? Pelo menos parou de descer. Fizemos novas baixas, mas hoje já não testou mais essas baixas. Encontrou um suporte interessante ali nos $12 por bushel, né? Exato, exato. Agora, qual que é a tendência, na sua opinião, Aaron? O que a gente pode ver acontecer com esse mercado aí? Olha, o mercado está em tendência de baixo, os especuladores estão vendendo, então para nós termos uma reversão de mercado, nós precisamos de algo que vai mudar a opinião do mercado, e a opinião do mercado atual é que tem soja suficiente no mundo, ou vai ter esse ano, então, sendo que tem soja suficiente, não há motivo de desespero de comprar soja demais. Mas, que nem eu falei, algo precisa mudar a opinião do mercado. Então, o que pode mudar a opinião do mercado é a resposta que vai nos falar o que pode mudar o patamar de preço. Agora, o que seria soja suficiente? O que o mercado considera soja suficiente hoje, Aaron? Vamos tomar como referência a produção aqui no Brasil, né? Os estoques dos anos anteriores que nós tivemos, estoques finais um pouquinho maior que 90 milhões de toneladas a nível mundial, e os estoques nos Estados Unidos estão similares aos anos anteriores, quando a gente tinha patamares mais altos. Então, o relatório do USDA aumentou um pouquinho a safra norte-americana, então não está tão apertado, mas ainda está muito similar aos anos anteriores. A nível mundial, o grande ponto de debate é a projeção do USDA no começo do ciclo de produção, quando estimava a safra brasileira em 163 milhões de toneladas. A projeção era que os estoques finais a nível mundial, sem contar os Estados Unidos, iriam crescer cerca de quase 15 milhões de toneladas. O USDA tirou 7 milhões de toneladas, ou 6 milhões de toneladas. Mas as estimativas privadas, a opinião dos produtores, a própria AproSoja, tem essas estimativas bem menor do que o número do USDA. Se a safra brasileira for menor que 150 milhões de toneladas, nós vamos ter estoques mundiais muito similares aos anos anteriores. E se isso ocorrer, vai ser inegável, na minha opinião, se a demanda for a mesma, vai ser inegável que nós vamos ter mais pressão de exportação pela soja norte-americana do que o USDA está projetando. Então, se tem soja no Brasil suficiente para atender o mercado sem um choque de exportação nos Estados Unidos, eu acho que vai ser difícil convencer o mercado que tem uma escassez. Mas, se os compradores mundiais precisam falar, não consegui toda a soja que eu queria no Brasil, eu vou precisar de um pouquinho da soja dos Estados Unidos, a mais do que o esperado,
isso para mim pode provocar um choque, porque os estoques nos Estados Unidos estão apertados. Aaron, isso então significa uma produção de safra brasileira abaixo de 150 milhões de toneladas, o que por enquanto não tá configurado ainda, né? Não está nos relatórios oficiais da Conab e do USDA, mas para os produtores que juram que essa safra é menor, se realmente é e a demanda for estável, nós vamos ver aumento de exportação da soja norte-americana, porque só fazendo o cálculo não vai dar para saciar com a safra brasileira, se a safra brasileira for similar assim, se for 155 ou 150 e poucos, talvez dê. Se for mais curto, vai precisar comprar soja dos Estados Unidos, se a demanda for estável. Não dá para fechar a conta mundial sem essa pressão de demanda, sem essa pressão sobre as exportações norte-americanas. E se acontecer essa demanda na soja americana, isso pode puxar o preço em Chicago? Sim, e pode puxar muito, porque vai ser só uma confirmação que os estoques apertados continuam pelo menos tão apertados quanto o ano passado. Então, a soja certamente tem muito potencial de alta. Se ou quando esse potencial vai ser realizado, é o que é um pouquinho mais difícil de mensurar, até porque você tem que mudar a opinião de especuladores que têm muito capital para investir. Então, essa é a incógnita. Os especuladores são a incógnita que está frustrante, que eles estão pesando a mão do lado das vendas e está destoando da situação fundamentalista. Muito bem. Agora, quando que a gente tem a confirmação, digamos assim, de que essa demanda pode acontecer, hein, pela soja americana? Pessoalmente, eu acho que os sintomas de uma movimentação altista, você começa a ver pressão do lado do lado físico, então premium fortalecendo. Depois você vai ver os spreads fortalecendo, por exemplo, março, maio operando com mais força do que agosto, setembro, por exemplo, né? E a gente não viu essa reversão de tendência. Então, assim, é um mercado onde os sintomas têm que mudar no sentido a gente tem que ver um comprador de soja mais preocupado. E a safra brasileira está chegando, então o que vai ser necessário para deixar o comprador de soja preocupado se o maior produtor de soja do mundo está tendo uma safra e essa soja está chegando? Mas o comprador presta tanto atenção no mercado quanto o vendedor ou mais. Então, se eu fosse um comprador de soja a nível mundial, olhando para todas as, não relatórios oficiais, mas os relatórios, né, instituições privadas, opiniões de produtores, eu pessoalmente estaria garantindo que eu comprasse um pouquinho mais de soja dos Estados Unidos antes de acabar esses estoques, e que se eu tiver que pagar um pouquinho mais no prêmio, tudo bem. Então eu acho que a gente pode ver esse fortalecimento já nas próximas semanas, de um comprador no mercado físico um pouquinho mais ativo. Precisamos ver isso, precisamos ver exportações mais fortes, mas eu acho muito possível que a gente tenha essa possibilidade. Muito bem. Nesse caso, Aaron, dá para esperar mais um pouquinho? Estou perguntando da perspectiva do produtor brasileiro, para voltar a negociar? Oi? Aaron? Alô? Oi, Aaron? Tá me ouvindo? Sim, consegue me ouvir? Agora sim. Nesse caso, ou cumprindo esse perfil que você trouxe aí, qual que deve ser o procedimento aí do produtor brasileiro, né? Vende ou espera mais um pouco, Aaron? Eu acho que esse mercado não é para ser vendido. $12 ao invés de 14, depois de um sell-off tremendo. Isso não é um cenário para se vender. Na véspera da safra, a exceção seria travar prêmio se na tua região eles estão oferecendo um prêmio bom. Mas isso não é um mercado, na minha opinião, para ser vendido. Muito bem. Espera mais um pouquinho, então.
Tá sim. bom. Muito bem. Tá aí então, análise de Aaron Edward, consultor lá dos Estados Unidos, trazendo as informações pra gente sobre o mercado da soja, principalmente esse momento atual do mercado. Aaron, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, meu amigo. Disponha. Grande abraço para você, até a próxima. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado da soja. Mercado hoje sem grande mudança, mas, enfim, buscando um patamar de preços aí perto dos 12 dólares por bushel. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações. De olho na tela, a gente confere março fechando com queda de 0,25 a 12 dólares e 13 centes por bushel. A gente tem o maio a 12,23, queda de 1 ponto mais 25. Julho, 12,32, queda de 1 ponto. E agosto, 12 dólares e 21 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Números atualizados, portanto, do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.